Boa noite, igreja. É muito bom a gente poder estar aqui louvando ao Senhor com esses ótimos músicos aqui. E também é muito bom ver que tem muitas carinhas novas aqui, né? Então, a gente queria poder abraçar e dar boas-vindas aos nossos convidados. Então, quem puder levantar a mão, para quem estiver próximo puder dar um abraço. Quem veio por favor. Quem está vindo pela primeira vez, só. O que eu falei de errado? Quem puder estar levantando a mão para receber um abraço. Foi tipo assim, né? Levanta a mão se você quer receber um abraço. Ah, para. É, agora a gente vai falar dos horários do culto que a gente tem. A gente tem culto às quintas-feiras, 7h30 da noite. Para quem não puder, por algum motivo, vir nos dois horários de domingo, pode vir quinta-feira, 7h30. Mas também tem o culto de manhã, domingo, 9h30, começa com café da manhã, para quem quiser. E o nosso culto de agora, né? O coordenado pelos jovens, que é às 6h30, começa às 6h30, né? Então, só para vocês ficarem informados dos nossos horários. E uma forma da gente manter a nossa comunhão e um aconselhamento uns com os outros, nós temos os ramos de convivência, sendo eles o grupo para adolescentes, que o endereço é rotativo, né, mas é sempre segunda-feira às 7 horas. Grupo para casais e solteiros, quartas-feiras, 8 horas. Grupo para casais e famílias, quarta-feira também, 8 horas. Aí a gente tem o ramo dos jovens, que o que boa parte das pessoas aqui frequentam, de 15 a 25 anos, lá na casa do Bruno. E é sempre terça-feira, 7h30, e o grupo para novos convertidos, com Marcelo Segato, segunda-feira, 8 horas. E agora, falando do nosso acampamento, Acampa Dentro, que o ramo dos jovens vai fazer, vai ser dia 24/11 a 25/11, vai ser basicamente uma noite, uma manhã, né? Um valor bem baixo, né? R$ 10. E é isso, de 15 a 25 anos. Quem estiver interessado, pode fazer a inscrição com a Bruna. O contato dela está aqui e a Bruna está ali. Vai ser aqui na nossa igreja. E é isso. Aí agora. Ah, é verdade. De noite, a gente vai vir fantasiado de algum personagem bíblico. E vai ter um prêmio para melhor fantasia. Então, não, se alguém for, não vai sem fantasia, hein? O Gabriel vai estar barrando lá na porta. E agora eu vou ler só um versículo que já comentei dele aqui. Está lá em Levítico, capítulo 27, versículo 30, que fala: Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Então, aqui claramente está falando do dízimo, né? E é justamente isso que a gente vai poder estar fazendo agora. A Meline vai colocar aí o QR Code daqui na tela. Mas também tem um gasofilácio aqui, com a maquininha, ou também se alguém ainda usa dinheiro pode colocar ali. E é isso, é uma forma da gente poder contribuir com a manutenção da igreja, né? Pagar o aluguel, os instrumentos, energia, muita coisa que tem aqui, né? Claro que gera despesa. E uma forma de nós agradecer.
Agora eu vou chamar minha irmã Marissa, tem um recado para dar para as crianças. Então, gente, hoje é um dia especial porque tem bastante criança, né? E aí, pode vir aqui, sentar aqui, ó. Vem. A igreja vai orar pelo tempo que elas vão ter, né? E assim, eu gostaria de pedir para os pais, porque a gente vai fazer uma dinâmica que a gente vai memorizar versículos. É uma forma de as crianças guardarem, sabe? O versículo de hoje, eu quero que vocês lembrem elas em casa. Vai ser: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. E outra coisa que eu queria que vocês ajudassem é que a gente vai fazer uma atividade manual que vai só terminar daqui 4 domingos. Esse é o primeiro. Então, a gente vai trabalhar 4 domingos. Aí, para a atividade deles ficar bonitinha, Gael, né? Gael? Depois eu chamo. Para a atividade ficar pronta, para vocês virem, vai ficar bem bonitinho. Hoje a gente vai fazer um coração de gesso. Sempre relacionado ao versículo. Nós vamos trabalhar versículos sobre o nosso coração. E a primeira coisa que a gente tem que aprender para tratar o nosso coração é guardar a palavra de Deus no coração. Então, vamos orar por esse tempo que elas vão ter? Ó Deus, muito obrigada por esse dia. Obrigado porque mais um dia a gente pode aprender do Senhor por meio da sua palavra revelada. Nos ajude a entender e que essas crianças tenham essa palavra guardada, para que no momento certo o Senhor faça a sua luz resplandecer sobre o entendimento delas e elas poderem andar nos teus caminhos. Em nome de Jesus, guarda cada uma delas. Amém. E agora, queria convidar o Labeca, que vai dar a palavra para a gente hoje. Ora comigo? Lógico. Vamos orar, então. Senhor Deus, muito obrigado por este tempo que nós podemos ter aqui para ouvir e aprender do Senhor. Peço para que o Senhor use a vida, a boca do Labeca, para que ele possa falar o que for correto. Aleluia. A respeito de Ti. Peço também para que o Senhor nos dê concentração, para que a gente não se distraia com outras coisas, seja celular, seja coisas que temos que fazer para a próxima semana, ou coisas que já fizemos. Peço realmente para que a gente possa prestar atenção na Tua palavra. Também peço para que o Senhor esteja iluminando o Labeca para isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Que a graça, a paz, o amor, o favor e o calor do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Amém? Graças a Deus. Eu sei que tem uma turma grande aqui, né, que estava no acampamento do Alfa. Deixa eu só ver vocês aí. Quem estava lá no acampamento, levanta a mão aí para ver vocês. Não, uma turma grande. Que isso, mais da metade do culto estava lá. Que bênção. Esses povos devem estar cansados, hein? Bênção, glória a Deus. Então eu vou aproveitar esse momento, né, que vocês estavam lá no acampamento, vocês estavam num momento de maior intimidade, né, no intensivão com os irmãos, no intensivão na relação e no intensivão com Deus também, né? Não é isso, irmãos? E hoje eu quero compartilhar uma palavra que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Todo mundo que puder abrir, se puder abrir com a gente aí, a Meline também deve projetar. Mas eu acho bom quando vocês abrem, porque a concentração é diferente. E a gente estimula, né, os irmãos também conferindo na Bíblia tudo aquilo que a gente está falando, para a gente, como o João orou por nós aqui, para a gente não falar besteira, né? Amém? Graças a Deus. Eu vou pedir para a gente abrir em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, no capítulo 11. Tem um texto muito interessante. A gente vai ler a partir do verso 17. 1 Coríntios, no capítulo 11, a gente vai ler a partir do verso 17.
Eu quero começar com as escrituras, depois a gente vai trazendo os exemplos, mas assim, vamos orar para essa palavra falar no nosso coração, amém? Graças a Deus. Bom, eu vou ler na NVI aqui também, acho que é nela que está projetando aí, né, Mel? Beleza. Olha só. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a própria ceia sem esperar pelos outros. Vou repetir, verso 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: e este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de quem? Do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e não coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já morreram, já dormiram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, o que a gente tem que fazer? Esperem uns pelos outros. Repete comigo. Portanto, meus irmãos, quando nós nos reunirmos para comer, vamos esperar uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, não precisa repetir agora não. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei mais instruções. Ou seja, Paulo está falando, quando eu for em Coríntios, vou continuar essa conversa com vocês. Bom, vamos começar a nossa conversa de hoje por esse texto, Não é um texto agradável, palatável na primeira leitura, Porque ele já começa falando o seguinte: olha, vocês quando se reúnem, ou a igreja de Corinto, ou a igreja que se reúne na cidade de Corinto, vocês estão se reunindo, e essa reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. E por que isso estava acontecendo? Então eu vou contextualizar isso aqui para vocês. Naquela época, na igreja de Corinto, eles se reuniam semanalmente, e todas as vezes que eles se reuniam, todo mundo da igreja levava algum prato, levava alguma coisa, para celebrar a ceia. Então, além do pão, e do vinho, eles também levavam um prato e faziam aquele banquete, aquela mesa. E aquela ceia, ela na igreja de Corinto era semanal. E eles chamavam aquela festa de festa do amor, ou festa do ágape. Amém? Então, era uma reunião que era para ser gostosa, era para ser uma reunião de compartilhamento, em que cada um contribuía segundo aquilo que podia, ou aquilo que gostava, ou aquilo que sabia fazer. Então, tem a irmã que sabe fazer um bolo, leva o bolo. Tem aqueles que sabem fazer
um docinho, ou aqueles que sabem fazer um pão melhor, um pão diferente, então cada um contribua segundo aquilo que podia. Os irmãos estão me entendendo? Então era uma festa muito linda, era para ser muito linda, só que foi com o passar do tempo, o que a gente percebeu? Que aquilo foi perdendo a intencionalidade. E as pessoas começaram a ir para aquela reunião, e sabe quando a gente olha aqueles pratos bonitos na mesa e já quer avançar? Não, eu vou dar outro exemplo que todo mundo vai saber do que eu estou falando. Festa de casamento. Festa de casamento, o que é a última coisa na festa de casamento que todo mundo lembra? Os docinhos. Alguém já viu? Na hora que todo mundo fica esperando lá e tal, ou então festa de aniversário, aí o pessoal vai lá e abre a mesa dos docinhos. O que acontece? Fala para mim. Geralmente a galera avança, pega uns 4, uns 5 e tal, leva para a mesa, leva para fulano, para ciclano, as irmãs enchem a bolsa, e o bolso, e as coisas vão acontecendo, e a mesa acaba rapidinho. Alguém já viu isso aqui ou não? Alguém já viu isso aqui? Eu já. E aí, do que ele está falando? Ele está contando algo muito parecido com isso. Só que, agora vamos entender. Ele está contando de uma reunião em que haviam pessoas que têm mais condição e pessoas que têm menos condição. E, às vezes, aqueles que têm menos condição não conseguiam chegar na mesa, não conseguiam chegar naqueles que são os alimentos. Então, aqueles que levavam mais, geralmente, são aqueles que olhavam para aquilo que queria e estavam pegando, estavam comendo antes dos outros. Então, tinha pobre que não tinha o que comer em casa e estava se sentindo o quê? Humilhado. A gente, quando gosta de falar de ceia, eu uso esse texto, a gente, às vezes, vai seguindo o texto, e eu já vi muita coisa sendo falada sobre esse texto, mas hoje eu quero olhar ele com mais carinho com vocês. Vamos ler mais um pouco desse texto? Vamos examinar melhor esse texto? Os irmãos entenderam o contexto aqui? Deu para entender? E aí Paulo vai chamar a atenção. Eu vou elogiar vocês por isso, por esse comportamento? É correto eu elogiar vocês por isso? Paulo pergunta isso, não perguntou? Isso é elogiável, irmãos? Responde para mim, é elogiável? De forma alguma. E agora, ele vai falar uma coisa muito importante aqui. Ele vai usar uma expressão que a gente leu aqui, muito, muito importante. E eu faço questão de ler com vocês. Porque ele fala que a gente, quando for beber e comer desse pão, ou beber desse cálice, a gente precisa discernir o corpo. O que é discernir o corpo? Então essa é a grande pergunta desse texto. O que é discernir o corpo? Vocês já pararam para pensar nisso? O que é discernir o corpo? Discernir o corpo, vamos entender de que corpo que ele está falando. Porque ele até fala para a gente se examinar. Mas se examinar se a gente está discernindo o corpo. E as pessoas muitas vezes estão distorcendo esse texto e não estão discernindo o corpo. Tanto é que quando ele vai terminar, ele fala, portanto, quando vocês forem comer, ele vai encerrar o assunto, explicando o que é para fazer, resolvendo o problema. Então lá no portanto, o que ele fala? Portanto, quando vocês comerem, e quando vocês forem comer ou beber desse cálice, o que a gente tem que fazer, que a gente repetiu aqui? Esperar uns pelos outros. Então, esse vai ser o cerne daquilo que a gente vai compartilhar hoje. O que significa discernir o corpo? Discernir o corpo, meu irmão, não está falando simplesmente para eu olhar para os meus pecados, para eu discernir os meus pecados, para saber se eu posso comer ou não, porque muitas pessoas têm ensinado isso, têm feito dessa forma, mas não é disso que esse texto está falando. Esse texto está falando para eu discernir o corpo no sentido de perceber o meu irmão. Discernir o corpo, perceber onde eu estou, com quem eu estou. Isso tem a ver com discernir o corpo de Cristo. Tem a ver com entender o movimento do corpo de Cristo. Tem a ver com entender o fluxo no corpo de Cristo. Vocês estão me entendendo? Amém? Esse texto, então, ele é muito importante. E olha lá, o que ele fala? Vou ler esse versículo aqui do discernir o corpo. Só voltar lá. Verso
23, aliás. Vamos ler a partir do 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma o pão e o cálice, pois quem bebe sem discernir o corpo do Senhor e come e bebe para sua própria condenação. O corpo do Senhor não é eu individualmente, é o corpo do Senhor. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Posso ouvir um amém? Isso é muito importante porque discernir o corpo, meus irmãos, a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. E quando a gente bebe o vinho lá, ou o suco de uva, o que ele representa? Fala para mim, o que Jesus derramou por nós? O sangue de quem? De Cristo. E o sangue de Cristo, ele é que alimenta, ele que nutre o corpo de quem? Fala para mim. De Cristo. Então é na comunhão que esse corpo gera vida em nós. Quando a gente olha para o nosso corpo, o que nutre todas as células do nosso corpo? O que nutre cada órgão do nosso corpo? O que vai retirando os produtos metabólicos ruins e vai trazendo coisa nova, vai trazendo oxigênio, vai trazendo nutriente? O que é? Não é o sangue? Então, no corpo de Cristo, a gente está celebrando e bebendo desse cálice para enxergar e para a gente nutrir a vida do meu irmão. É para isso que a gente se reúne. Porque se não for assim, essas reuniões vão fazer mais mal do que bem. Os irmãos estão me entendendo? Então isso tem a ver com sensibilidade. Então, deixa eu te contar uma coisa. Todo o nosso corpo, ele funciona, ele trabalha a partir de sensibilidade. A gente tem que ter sensibilidade. E a sensibilidade, agora eu vou te contar um segredinho. Eu vejo muito livro, né, falando sobre propósito, eu vejo muito coaching, muito pregador, muita gente hoje você quer vender um livro e quer ter ibope, começar a falar de propósito, de vocação, de chamado, porque eu nunca vi tanta gente perdida em vocação, propósito, chamado, e é um assunto que todo mundo fica perdido. Eu já ensino o evangelho há mais de 20 anos. E eu nunca tive um grupo que eu não vi metade desse grupo perdido, naquilo que a gente fala de vocação, chamado e propósito. E deixa eu te contar um segredo. Hoje eu quero trazer clareza na sua vida sobre isso. Amém? Deixa eu te contar um segredo. Você nunca vai descobrir a sua vocação, seu chamado, não vai discernir o seu propósito se você não discernir o corpo. Vou repetir. A chave para você entender seu chamado, seu propósito, sua vocação é discernir o corpo. Você sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer pensar individualmente, a gente tem esse pensamento ocidental de individualizar as coisas, e a gente quer saber, eu quero saber o meu chamado, eu quero saber a minha vocação, e eu quero me destacar dos demais. E isso está contra a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina exatamente o contrário disso. Nos ensina primeiro a discernir o corpo. Em discernindo o corpo, a gente discerne onde a gente está nesse corpo. Onde Deus nos colocou nesse corpo. Com quem Deus nos colocou nesse corpo. E aí eu vou entender o que eu preciso fazer nesse corpo. Qual é a minha responsabilidade nesse corpo. Então eu tenho que entender com quem, é onde eu estou, com quem eu estou, e aí eu vou entender a minha responsabilidade. Os irmãos estão me entendendo? Então onde Deus te colocar, assuma a responsabilidade com sensibilidade. Mas também com ousadia. Os irmãos estão me entendendo? Posso ouvir um amém? Graças a Deus, porque eu já estou ficando preocupado. Você sabe que o próximo texto seguinte é 1 Coríntios no capítulo 12, que é o capítulo que mais fala de corpo na Bíblia. Você quer ver falar de corpo, de vocação, de dom, você vai lá para 1 Coríntios no capítulo 12. Eu quero ler uma parte dele com vocês me permitem? Então vamos ler juntos lá. 1 Coríntios, no capítulo 12. Eu podia até falar de vocação, de tudo, mas...
Próximo capítulo aí da Bíblia. Então, é interessante porque a gente às vezes gosta de separar. A gente pega esse texto aqui que a gente leu, e a gente lê ele isoladamente, mas a gente não pega a sequência. Mas olha a sequência desse texto. A sequência é exatamente falando de quê? De corpo. Então presta atenção. Vou ler com vocês. Eu vou ler até do primeiro versículo. Eu ia ler mais para frente, mas vou ler do primeiro. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, né, quando vocês eram incrédulos, de forma alguma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados pelos ídolos do mundo. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala do Espírito diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo é... Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Presta atenção. Eu vou repetir esse versículo. Esse versículo 7, você anota, marca, grifa na sua Bíblia, porque ele é muito importante. A cada um é dada a manifestação do Espírito. Então Deus deu um dom individual para cada um. Mas o bem, ele é o quê? Ele é comum, ele é coletivo. Então Deus te deu um talento individual, mas para um benefício o quê? Coletivo. Então há um só corpo, irmão. É uma pessoa em Cristo. Deixa eu explicar uma coisa. O corpo de Cristo somos nós. E nós é a primeira pessoa do quê? Plural. Os irmãos estão me entendendo? Não é um coletivo de eus. A gente aprende isso com o Paulo Júnior há muitos anos. Não é um coletivo de individualidades. Não é juntar um monte de individualidades simplesmente. Não. É uma pessoa. É um corpo. E a gente entende onde Deus nos colocou. E a gente tem que ter sensibilidade para onde Deus nos colocou. A gente ter sensibilidade com quem Deus colocou perto de nós para a gente apoiar Ele com os nossos dons, os nossos talentos. Você quer entender sua vocação? Quer entender seu chamado? Então deixa eu te contar uma coisa. Olha para o irmão que está aí do seu lado. Pode ser seu filho, pode ser seu marido, pode ser seu melhor amigo. Muitas vezes o dom da sua vida, o seu chamado tem a ver com essa pessoa que Deus colocou no seu lado. Porque Deus quer te dar sensibilidade para entender essa pessoa e entendendo ela, você vai apoiar a vida dela e ela vai te apoiar, ela vai te construir como uma pessoa melhor e você vai construir ela como uma pessoa melhor. Tenha sensibilidade com essas pessoas que estão próximas a você. Se aproxime das pessoas. Não tenha medo. Arrisque. E presta atenção. Na noite que Jesus... Aquele texto que a gente leu, 1 Coríntios 11, fala de traição. Jesus não teve medo de ser traído. Vou repetir. Jesus não teve medo de ser... Nas relações, no meio da igreja... A gente vai buscar relações, e nessas relações, eu vou te contar uma coisa, a gente vai tendo sensibilidade, a gente vai se abrindo, e a gente vai tendo conexão com as pessoas, e quanto mais conexão, mais a gente vai conseguir fazer a nossa função, mais a gente vai conseguir abençoar a vida de alguém, conseguir cumprir a nossa missão aqui nessa terra. Porque não tem a ver só comigo, mas tem a ver com o quê? Com o nós. Amém? Você quer entender sua vocação? A gente tem que discernir o corpo, discernir o nós. Os irmãos estão me entendendo. Eu vou repetir isso aqui umas 100 vezes ainda nesse culto. E aí, agora a gente está falando que Deus nos deu dons individuais, mas para um benefício coletivo. E a gente tem que ser ousado nisso. E a gente tem que ser ousado nas relações. E agora eu vou trazer isso para a prática. Sabe, irmãos, isso tem a ver com a gente abrir a nossa intimidade. Tem a ver com a gente ir para o acampamento, dormir no quarto com o irmão e abrir o coração com ele. Tem a ver com no acampamento a gente às vezes está sozinho, tem alguma coisa incomodando nosso coração. Tem a ver com a gente sentar lá e abrir o coração com o irmão. Fazer a nossa função, que muitas vezes abrindo o nosso coração, a gente também permite que ele possa nos abençoar. E a gente abençoa ele também, tendo sensibilidade. Não tenha medo de ser traído. Eu vou repetir. Não tenha medo de ser traído. Nós vamos ser traídos.
cada um tome a sua cruz e me siga. Dormir com um barulho desse é difícil, né? Mas isso faz parte. Isso faz parte. Jesus ainda deixou, eu vou rapidamente contar, Jesus deixou uma parábola muito difícil para nós. Ele deixou uma parábola do semeador, ele fala que aquilo lá é a palavra. Ele fala o seguinte, o semeador foi semear, lançou as sementes, a semente é a palavra, ele explicou essa parábola. Parte das sementes caiu no meio do caminho, veio as aves dos céus, pegaram. Outra parte caiu num solo que é rochoso, que até encontrou terra, mas aquilo ali a semente não entrou. Parte daquela semente caiu num solo mais profundo, que o negócio parecia que ia dar certo, mas com o tempo, aquela semente foi sufocada com os cuidados desse mundo. E tem outra parte, então o quarto tipo de solo ali, foi um solo muito bom, que produziu muito fruto. O que isso tem a ver com essa palavra? Tudo. Porque aqueles solos também fala do nosso coração, que está recebendo a palavra. Mas também fala das nossas relações. Porque tem aquelas que a gente quer que seja superficial mesmo. Tem aquelas que ela vai encontrar um pouquinho de terra. Sabe aquela pessoa que você conhece pelo nome, vai lá, cumprimenta, até pegou o WhatsApp dela, mas nunca chamou na sua casa, nunca comeu com você nunca abriu o seu coração para ela. Tem aquelas que começa a ter um nível de intimidade, mas logo ela está preocupada com tantas outras coisas que a relação não flui. E tem aquelas com as quais a gente se conecta, que aquela palavra gera muito fruto. Muito fruto. Então a gente semeia na vida do irmão e aquela palavra gera muito fruto, porque gerou profundidade. Se não tem conexão, não tem profundidade. Se não tem profundidade, não tem essa conexão necessária. Então, igreja, meus irmãos, tem a ver com conexão, com profundidade, com relações profundas, tem a ver com vencer o medo. Igreja tem a ver com isso. Tem a ver com a gente hospedar a gente em casa. Tem a ver com a gente abrir nossa casa para hospedar e, ao mesmo tempo, a gente ser incomodado em ficar na casa de alguém. Essa semana, eu e minha esposa, fomos para o sul e fomos ficar na casa de irmãos lá. E foi uma experiência interessante. Foi uma bênção. A gente estava num evento em Florianópolis. E muitas coisas aconteceram lá e a gente ficou na casa de irmãos, uma série de coisas aconteceu. E foi uma bênção, foi uma alegria a gente estar. Porque a gente, quando está na casa das pessoas, parece que a gente às vezes sente que está incomodando, porque a gente não está acostumado. Os irmãos sabem o que eu estou falando? Às vezes é mais cômodo ficar num hotel, às vezes é mais cômodo a gente ir para o Airbnb, gastar um pouquinho mais, ter nossa liberdade, mas a gente perde o quê? A conexão. A gente perde a oportunidade de dar trabalho. E igreja, deixa eu te contar uma coisa, dá trabalho. Se você acha que é só uma reunião superficial, uma vez por semana, no domingo, vou te contar, você nunca vai viver igreja de verdade e nunca vai aprender a discernir o corpo, porque a igreja dá trabalho. Acampamento dá trabalho, não dá, gente? Quem estava no acampamento aqui, dá trabalho, não dá? Dormir com um monte de menino no quarto, o pessoal dormindo nos horários diferentes, fazendo bagunça, barulho. Dá trabalho, não dá, gente? É bom, mas dá trabalho. Vocês estão me entendendo o que é a igreja? E vou mais. Bom, continuando esse texto, vou ler noutra versão. Então eu vou ler o verso 7. Cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o Espírito dá a mensagem de conhecimento especial. A outro, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá poder para realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, a capacidade de discernir uma mensagem se é do Espírito ou não. A outro, ainda a capacidade de falar em diferentes línguas. Enquanto um, a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede a cada um. O corpo humano tem muitas partes, presta atenção. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece em relação a Cristo. Isso é Bíblia, tá, gente?
Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, ou alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós somos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Eu podia ir longe nesse texto. Podia ir longe. Então presta atenção, discernir o corpo tem a ver, em primeiro lugar, com a gente entender onde Deus nos colocou. Hoje pode ser que você esteja aqui, amanhã pode ser que Deus te coloque numa outra cidade, num outro lugar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Em nome de Jesus, aprenda a discernir o corpo também com sensibilidade. Discernir o corpo não tem a ver com conhecer todo o corpo, ou com entender. Tem coisa que a gente não entende. Presta atenção, vou repetir. Tem coisa que a gente não entende, mas a gente tem que discernir. Então, na relação com a minha esposa, tem muita coisa que eu tenho que discernir. Eu não entendo muita coisa da lógica dela. A gente fica brincando ali, tem muita coisa da lógica dela que eu não entendo até hoje. A gente estava brincando, nós fazendo umas piadas. A gente viajou 1.200 quilômetros de carro, 1.300 com um casal de amigos, né, meu bem? E aí a gente brincava, fazia umas piadas. Tinha umas coisas que ela falava que eu falava assim, eu bugava assim, a gente não entendia. E eu falei assim, até hoje eu não entendo. Deus não me chamou para entender, Deus me chamou para discernir e amar. Amém? Assim é com a igreja. Então, e com a igreja é quem? Porque fica aquela coisa meio assim, né? É a igreja, aquele povo lá. Não, a igreja é quem? Somos nós. E nós começa aonde? Com o meu próximo. Com a pessoa que está mais próximo de mim, com o irmão que está do meu lado, com o seu cônjuge, com seu filho, com os amigos do seu filho. Aí você vai trazendo pessoas para próximo, e isso vai fazendo sentido. Amém, irmãos? Vou falar mais sobre isso. Essa viagem foi muito interessante. O meu filho tem 6 anos. E meu filho é apaixonado com música. É o dom dele. Ele tem dom. Desde os 2 aninhos, ele vai atrás de instrumento. E isso nunca parou. Ele vai atrás e ele busca tirar som de tudo, tudo. Ela viaja assim. Quando ele está acordado, ele está tirando som de alguma coisa. E esse é o jeito dele. E ele gosta muito dessa questão de instrumento. E para ele, instrumento só serve para uma coisa, que é para louvor. Então, onde ele chega, ele fala assim, me presta seu instrumento, posso fazer um louvor? E ele, às vezes, a gente sabe que músico também não gosta muito que mexe nos instrumentos, o músico também é mais vaidoso, às vezes não gosta também, né? A gente sabe. E o meu desafio com o meu filho, porque ele ouve muito não de mim. Papai, posso ir lá? Não. Ali, me ouviu. Ó. Pode vir cá. Vem cá. Pode vir cá. Pode ir tocando aqui, enquanto o papai fala. Pode sentar aqui, se quiser, te ajuda. E ele gosta muito de tudo que é música. Ele gosta. E ele faz isso. E, especialmente instrumentos de percussão, carrom, bateria, ele tem muita facilidade, desde muito pequeno. E toda vez ele me pede, ele ouve, e muitas vezes a resistência dele sou eu, porque eu tenho que ficar falando não para ele. Toda vez eu falo para ele, não, e ele vem vencendo a minha resistência devagar. Então ele chega, toda vez que ele chega num culto, acaba o culto, ele quer ir para a bateria, ele tem que ficar ouvindo de mim, não. E você sabe qual que é o meu maior desafio com ele? É ensinar ele a ter sensibilidade com o corpo. Eu não quero que ele perca a ousadia de continuar pedindo. Mas ele tem que ter sensibilidade, porque às vezes ele vai ouvir não. E muitas vezes na vida dele ele ouviu não, irmãos. Mas não foi poucas, não. Até agora ele ouviu mais não do que sim. Nesse evento que a gente estava, era um evento internacional, muita gente do mundo inteiro. E até, né, o João fica tirando som de tudo lá, e estava a banda tocando lá na frente. Até o pastor Paulo Júnior chamou ele, ô João, vem cá, assume aí o carrom aí. Né? Aí, como é o pastor Paulo Júnior, então os músicos já ficam meio assim, né? E ele foi lá e o louvor ficou com ele. Então aquilo para ele foi importante. Então o louvor todo foi feito nessa parte de percussão lá no carrom, foi feito com ele na banda. Sem ensaiar, sem nada, ele tocou todas as músicas com ele.
O que ele me ensinou? Ele não perdeu a ousadia. Mas chegou o dia dele. Aquilo foi importante para ele. Ele vem tendo sensibilidade para ouvir. Ele vem tendo sensibilidade porque ele quer expressar esse dom no corpo, que é o dom dele. Às vezes, pode ser que ele não toque tão bem ainda, não esteja tão preparado, e é verdade. Está tudo certo. E às vezes, irmãos, isso acontece com a gente também. Às vezes no corpo, a gente quando está chegando agora e tal, a gente não se sente tão preparados. Às vezes parece que a gente não tem muito o que oferecer, mas Deus tem coisa que Ele coloca na gente que a gente não pode guardar aquilo para nós, porque Deus nos deu um dom. Então se você vê alguma coisa errada na igreja, se você vê alguma coisa que está te incomodando, é porque Deus está te chamando para ir lá e colaborar com aquilo. Ele está te chamando para ajudar naquele corpo. Você vê um irmão que está sofrendo, que está triste, chora com os que choram. Você vê um irmão que está sorrindo, que alguma coisa aconteceu de boa, vai lá e se alegra com os que se alegram. Isso faz parte do corpo. E vou te contar uma coisa, ele me ensina muito, sabe por quê? Porque essa ousadia, sem ousadia, a Bíblia fala, tem umas palavras duras na Bíblia, fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Fala que aqueles que enterraram o talento, o destino deles não foi legal. Depois vocês pegam lá em Mateus 25 a parábola dos talentos. Quem enterrou o talento, o destino foi fogo e ranger de dentes, viu, irmãos? E isso muitas vezes tem a ver com timidez, porque Deus colocou alguma coisa no seu coração, Deus te deu uma função nesse corpo, e muitas vezes a gente guarda essa função por timidez. Seja ousado, porque aí você vai ser usado por Deus. Não só aqui, mas onde Ele te colocar. Os irmãos estão me entendendo? Para a gente finalizar, já indo para o final aqui da palavra. Então, meu filho me ensinou muito sobre essa ousadia. Mas o meu maior desafio como pai é ensinar ele a ter sensibilidade com o corpo. Sensibilidade, irmãos, tem a ver com esperar o momento. Sabe a Santa Ceia? A gente não falou sobre esperar o momento? Essa é a sensibilidade que a gente tem que ter com o corpo. Às vezes a gente quer ser bruto, quer que as pessoas façam as coisas do nosso jeito, e não é assim. Então, essa é a chave para o corpo funcionar. Qualquer órgão do nosso corpo, ele trabalha a partir de sensibilidade, de estímulo. Eu fico evitando falar de corpo, porque eu sou professor de fisiologia, fui professor de fisiologia por mais de uma década. Então, quando eu penso em corpo, eu penso em muitas coisas. É uma figura que eu tenho muita facilidade. E eu fico evitando trazer isso para a igreja, mas isso fala muito ao meu coração. A Bíblia fala que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Amém? Se Ele é o cabeça, é como se o Cristo é o cabeça que está lá nos céus, mas é como se esse sistema nervoso central dele ali, e toda a parte do sistema nervoso, fosse o Espírito Santo que opera tudo em nós. É Ele que faz todas as ações em nós. E a fé é como se fossem os estímulos. Então essa é a figura que Deus me dá sempre. Então é pela fé que a gente vai conectando cada parte com o cabeça. É pela fé que a gente discerne que as coisas naturais discernem as espirituais. É pela fé que o corpo se conecta com quem? Com o cabeça. Então é pela fé, quando a gente ora, irmãos, o que a gente está fazendo? Uma oração de fé, a gente está mandando mensagem lá para o Espírito Santo, lá para o cabeça, através do Espírito Santo. Está difícil aqui. Deus, essa provação está difícil. Deus, meu coração está doendo. Deus, está doendo. Deus, está difícil. Deus, não é só está frio ou está quente, mas está difícil. Esse ambiente está difícil. Essa relação está difícil. E Deus vai lá como cabeça e nos dá a instrução para como proceder naquilo. Amém? Em nome de Jesus, abre seu coração para essa palavra. A gente falou de vocação, a gente falou de chamada, a gente falou de propósito. Então deixa eu finalizar com isso. Vocação, irmãos, tem a ver com o DNA de Deus em nós. Então nesse corpo nós temos um código genético, uma palavra, que foi gravada em nós. Nós nascemos para fazer parte desse corpo, para ter um propósito nesse corpo. Isso é vocação. Tem a ver com o nosso propósito também. E chamado tem a ver com a função
que a gente tem que exercer naquele momento, naquele lugar e com aquilo que está ao nosso lado. Deixa eu te contar uma coisa. Hoje, qual que tem sido o seu chamado? Qual que tem sido, Gabriel? Pregar, mas você fica mais tempo aqui na igreja pregando? Então, onde você pode pregar? Então, onde você gasta mais tempo da sua semana? Na faculdade, na UFO. Quantas pessoas tem na sua sala? 40 pessoas. Então, lá é onde você passa mais tempo. Está vendo? O onde dele é na faculdade. Lá, ele tem 40 pessoas para ele discernir. Para ele impactar, para ele abençoar. Ele vai discernindo. Aquilo que é o dom dele, ele pode usar naquele lugar. E ele foi chamado para estar lá na faculdade para os próximos, provavelmente, 5 anos. Provavelmente, não sei. Amém? Lucas, onde você estuda? Hã? Pode falar. Colibri, quantos alunos tem na sua sala? Hã? 25 alunos. Você fica lá quanto tempo? Hã? A maior parte da semana. Segunda a sexta você está lá. De que horas a que horas? Das 7 ao meio-dia e 20. Metade do dia dele, segunda a sexta, ele está lá. Você entende que você tem algo para fazer lá? Você tem um chamado. Às vezes a gente fica querendo ocupar as pessoas só com a reunião aqui. E a gente tem que discernir o nosso chamado onde Deus nos colocou. Os irmãos estão me entendendo? Deus te colocou na escola, Deus te colocou no trabalho, Deus te colocou aonde? Quem que são as pessoas, com quem são as pessoas que você convive? Entenda que o nosso chamado não é só para dentro da igreja. O nosso chamado é para fora. Me conta uma coisa. Se Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, quem que faz o movimento de Deus na terra hoje? Conta para mim, irmãos. Hã? Nós, a igreja, os movimentos de Deus na terra hoje, eles precisam ser feitos pela igreja. Então a igreja tem que entender a sua vocação, o seu chamado nesse mundo, para que a gente possa se movimentar e transformar as realidades, porque essa é a diferença do homem em relação a todos os outros animais. A gente transforma realidades. Amém? Onde a gente chega, a gente transforma a realidade. E na pessoa de Cristo, quando a gente chega em comunhão, a gente transforma realidades. Olha lá para o Shopping Park, o que essa igreja fez aqui. Hoje eu fui lá visitar mais uma vez. Gente, toda vez que eu vou lá, eu sou impactado. Amém? Se você não sabe, se você não conhece, vai lá conhecer esse trabalho no Shopping Park, que é maravilhoso. Sábado que vem, inclusive, tem visita lá de manhã com o Marquinho. Onde Deus te colocou, você está sendo imagem de Deus, você está sendo a expressão de Deus naquele lugar, na faculdade, na escola, no trabalho. O onde a gente tem, né, o Rodrigo, o onde dele passa por muitos lugares, né, Rodrigo? Muitos lugares. E ao mesmo tempo que o onde dele passa por muitos lugares, ele vai tendo sensibilidade porque os clientes dele são diferentes. Amém? Muitas vezes, como você trata um, às vezes é diferente da maneira como você trata o outro. Não é verdade? Isso envolve o quê? Sensibilidade. Igreja de Deus. Sensibilidade onde Deus te colocou. Amém? Não é só aqui para esse espaço, para um domingo, para uma reunião que vai acabar daqui a pouco e a gente vai embora e vai passar a semana longe. Não é isso. É o contrário disso. A gente tem um chamado para cumprir lá, porque nós somos o corpo de Cristo que revela Ele lá. Posso ouvir o último amém da noite? Eu quero fazer uma oração com vocês. Deus, é minha oração. O Senhor sabe, o Senhor tem incomodado meu coração nessa palavra. A minha oração, ó Deus, é para que a gente possa discernir o corpo. Discernir, ó Deus, o nosso propósito, nosso chamado, para que a gente possa olhar para o lado e enxergar o irmão. Para que a gente possa olhar para o lado, e mesmo no pagão, ó Deus, que a gente possa olhar com fé e ver aquilo que olho nenhum viu. E ouvir do Senhor aquilo que ouvido nenhum ouviu. Enxergar com fé. Discernir o corpo.
cumprir a nossa vocação, usar os nossos dons, ó Deus, para revelar o Senhor nessa terra como corpo do Senhor, ó Deus. Pai, obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos irrigou com o seu sangue, o Senhor derramou o seu sangue lá na cruz, e esse sangue flui através de nós, ó Deus. Esse sangue flui através de nós para levar vida, Pai. E a gente quer trazer mais pessoas para dentro desse corpo, para receber dessa vida, Pai. Então nos ajuda a irmos, ó Deus, para trazer mais pessoas para esse corpo. Para gerar vida, vida nova, vida em abundância, em nome de Jesus. Que a gente possa discernir o corpo, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que cada um dos meus irmãos, ó Deus, não saiam daqui insensíveis. Mas que eles saiam daqui cheios de sensibilidade, cheios de fé, cheios da Tua palavra, cheios de amor, ó Deus, para compartilhar. Porque a Sua palavra fala que o amor é o elo perfeito, que une todas as coisas. O Seu Espírito nos dá vida, mas o Seu sangue também flui em nós, ó Deus, nos leva vida e vida em abundância. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos por essa noite. Que nós sejamos inspirados, ó Deus, por uma semana diferente, por uma semana melhor. Uma semana de cumprirmos o nosso chamado, segundo a nossa vocação, discernindo o corpo, em nome de Jesus Cristo. Te louvamos e Te bendizemos. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Tem recados aí, Fabrício? Fazer uma oração, né? Deus abençoe, irmãos. Que a graça, a paz, o favor, o calor do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Graças a Deus.